Opa, hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro de 2017. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, enquetes, Zenfone, 100% da internet afetada e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Falando sobre as doenças mentais, é meio forte, eu sei o termo, né? Talvez o melhor seja distúrbios, mas gosto de chamar de doenças porque impacta, né, de alguma maneira. E é um pouco dessa ideia, impactar, sair da zona de conforto, fazer a gente pensar. A gente muitas das vezes considera, não, isso não acontece comigo. E acontece sim. Se você tá aí louco pra comprar um iPhone, trocar de aparelho e tá sem grana, e mesmo assim se condói com isso, mesmo assim compra, digamos, isso também é um distúrbio mental. Quantos sapatos você tem? Se procurar, você vai achar. E é pra lidar com isso com naturalidade. A gente olha muito distante e não tá distante, tá aqui do lado. A gente olha o reitor lá de Santa Catarina, que foi preso no mês passado, foi solto e segunda-feira se matou. E muita delicadeza, muito cuidado, tem uma família, mas isso não é uma coisa distante. Isso é uma coisa que vai sendo construída com o tempo. Ninguém amanhece com pressão alta, problema no coração, diabetes. Não, é construído, sei lá, em 10, 15 anos, você se alimentando mal, com falta de exercício, e no caso desse reitor, seja ele culpado e não quis enfrentar as consequências, ou seja ele inocente para reduzir as possibilidades em duas, seja ele inocente e sentiu vergonha, teve a sua honra manchada, tudo foram passinhos que foram dados até chegar ao que aconteceu nessa segunda-feira. São processos, e num caso como esse, a pessoa ela não é fraca, simplesmente o peso tava demais, e aí não quis pedir aquela ajuda, foi se enrolando, ladeira abaixo, foi ganhando volume e aconteceu o que aconteceu. Não precisa ser assim, não é pra ser assim. Se tá sofrido, pede ajuda. Se você tá se sentindo constrangido, pede ajuda. Notícias. Coca-Tech. E a coisa mais viral dessa terça-feira foi o Instagram liberando enquete no Stories. Se você usa o Instagram, se você espia o Stories, você viu o uso da enquete. Você posta uma story, tem ali na opção onde você coloca emojis, os adesivos, hashtag, a localização, temperatura, a hora. Você pode abrir uma enquete onde a pessoa pode dizer, são duas opções, né, de sim ou não. Você pode nomear esses dois, né, sim e não. Eu, por exemplo, criei uma. Todo mundo criando stories, né? Sim ou com certeza. É legal ver que o Instagram tá se mexendo ainda, não tá parado, não sentou em cima da rede social e tá usufruindo. Não, continua trazendo responsabilidade. Facebook tá numa onda boa. Não é que não tenha problemas, tem problemas, mas tá sabendo lidar bem com os problemas. Foram 10 milhões de pessoas impactadas pelas campanhas dos russos, afetando as eleições, mas ninguém tá com raiva do Zuck. Tá sabendo lidar bem com a situação. Vai contratar 1.000 pessoas para fazer a revisão de anúncios, para ter certeza que não aconteça qualquer tipo de manipulação. Tá bem na fita. Diferente, o Yahoo acabou, né? Que acabou. Virou Verizon. E eles disseram agora que 100% das contas, todas as contas, foram afetadas naquela treta lá das senhas. Então, todo mundo foi afetado. 100 milhões de contas são 3 bilhões de usuários. Isso aí é metade da população da Terra. Só que se você considerar que só metade da população tem acesso à internet, todo mundo que tem acesso à internet teve a sua conta vazada. Olha a proporção do que aconteceu, e os caras não falaram nada, ficaram pianinho. Pô, Coca, mas também se falasse alguma coisa, a empresa acabava. Acabava, virava pó. Só que com isso, afetou a vida de todo mundo. Por isso que eu falo, você é que tem que ser a sua defesa. O dia que você acordar, pegar a sua biblioteca de fotos, não tiver foto nenhuma, pegar o telefone e ligar pra Apple, sumiram as minhas fotos. Aí o atendente olhar, é verdade, sumiu. Tá, mas e aí, como é que eu recupero? Não recupera. Deu uma falha aqui e acabou. Não tem como recuperar. Você pode entrar com um processo, ganhar uma grana, mas o fato é que você perdeu as suas fotos. Não que você vá deixar de gostar do seu filho porque você perdeu as fotos do seu filho, mas como é que você recupera uma foto do seu filho com 6 meses de idade? Teve uma outra falha também, isso foi no TCE do Amazonas. Dois carinhas, mexendo lá no banco de dados, apagou 16 mil processos e não tinha backup. Estão fazendo
fazendo recuperação de disco para buscar os dados. Partes dos dados já foram recuperados, semana que vem vão recuperar tudo. Mas estão gastando uma grana para recuperar os dados porque não tinha backup. Sabiam que não tinha backup, precisava de um servidor mais parrudo. Em tese, teria sido negligência desses servidores, porque deveria ter backup e deveriam ser mais responsáveis com o banco de dados. Mega concordo que eles deveriam ser mais responsáveis com o banco de dados. Mas se isso fosse possível, não teria software como problema, né? Não teria atualização de software. Software é uma coisa viva e erros acontecem. O que você faz é montar uma rede de proteção. É como se você fosse fazer uma escalada, como se você fosse limpar o prédio pelo lado de fora. Você tem uma estrutura que te protege. E essa estrutura, no caso da informática, se chama redundância. Você não pode ter uma conexão com a internet. Você tem que ter duas, porque se uma falhar, você tem a outra. Não em situações caseiras. Mas quando o assunto é profissional, você tem redundância. Você pega um computador, um servidor de verdade, ele tem duas fontes, porque se uma queimar, a outra entra em funcionamento. E assim o servidor continua de boa e eles têm, essa fonte aqui queimou. Vão lá e trocam. E o servidor não para, continua operacional. E no caso dos dados, essa redundância se chama backup. Talvez os servidores nem tenham culpa. Errar no banco de dados, eu já errei, todo mundo erra, faz parte. Agora, não ter backup, isso é problemático. Talvez nem seja problema dos servidores públicos em si. Talvez eles tenham avisado, a gente precisa dar um gás aqui no servidor de backup que ele não tá aguentando. Não, deixa esse mesmo, depois a gente vê. Você sabe como é. E pra terminar essa sessãozinha de treta, leis, segurança e afins, Bitcoin pode ganhar mais um impulso. O Goldman Sachs deve passar, não a adotar o Bitcoin como investimento, porque não é investimento, mas adotar como uma forma de pagamento. Bitcoin não é visto como um ativo, mas como uma forma de pagamento. Um dia vai estourar essa bolha? Já falei que ainda vai subir mais. Aguenta aí que o Bitcoin vai subir mais. Um dia essa bolha vai estourar, mas é que nem a bolha da internet nos anos 2000. Estourou a bolha, mas a internet não acabou, não se voltou a um estágio pré-internet. A coisa foi evoluindo. Uber também é uma bolha, uma hora vai estourar, certo? Errado. Na verdade, essas bolhas, elas não estouram. Essa bolha estoura quando o mercado desaparece depois. Aí sim eu concordo que a bolha estoura. Mas no caso da internet, anos 2000, Uber e tantas startups, o mercado estabiliza. Vai chegar uma hora que o Uber vai estabilizar. Mas estourar, de desaparecer esse mercado de caronas, impossível. O governo pode dar a canetada que quiser, que não tem volta. O consumidor mudou e ele não aceita mais retroceder. Bastou o Uber chegar que hoje a gente tem táxi com 30% de desconto. A gente hoje tem táxi com preço de Uber. Onde se lê, não tinha concorrência, né? Então, por que eu vou baixar o preço? E outra coisa que aconteceu nessa terça-feira foi a chegada do Zenfone 4 aqui no Brasil. São 4 aparelhos. Você tem o Zenfone 4 mesmo, o carro-chefe. Você tem o Max, que tem foco na bateria. E você tem o Selfie e o Selfie Pro. Todos eles, acertadamente, com câmera dupla, sendo que no principal e no Max, essa câmera dupla fica na traseira e no Selfie e no Selfie Pro na frente. Instagram tá aí. Todo mundo quer tirar fotinho. Uma hora a gente vai chegar numa, seja computacional, seja modelado, mas uma hora a gente vai chegar numa qualidade de câmera profissional. A gente tá indo pra lá, a gente quer isso. Câmera é uma coisa vital. Hoje, há muito tempo já. Eu lembro, isso era 2005, 2006. Eu tinha um Sony T621, se eu não me engano. Era um que tinha já câmera. E eu tava na loja da operadora, eu tava ali resolvendo o problema. Aí chegou do lado alguém pra comprar um aparelho. E aí, que aparelho o senhor quer? Não, quero um aparelho bem baratinho. Eu tenho esse aqui, custa 100 dinheiros. Mas esse aí não tem câmera. Qual o mais baratinho com câmera? Pra você ver como ele é vital. O Zenfone 4, ele não vem com um processador top de linha, ele vem com o Snapdragon 660 ou 630, depende da configuração. A traseira é de vidro, o preço tá variando de 1.900 a 2.500. O Selfie Pro tem o Snapdragon 625, que é o Snapdragon do ano passado. A linha 800 é a top de linha, seria tipo 1 i7. A linha 600, né, Snapdragon 600 qualquer coisa, é a linha i5. Snapdragon 400 e qualquer coisa, já é a linha tipo i3, pra te dar um comparativo. Então esse Selfie Pro, ele tem um Snapdragon 600, tá ali no... é um i5, mas um i5 do ano passado, com câmera frontal dupla e capacidade de filmar em 4K. Já o Zenfone 4 Selfie é uma versão mais modesta desse Pro. O processador, por exemplo, é um Snapdragon 430. O Selfie Pro tá saindo por R$1.500, R$1.700. O Selfie, R$1.200, R$1.350. Já o Max, ele também tem um hardware modesto, é um Snapdragon 425. Não tem, obviamente, todas essas câmeras. A traseira é dupla, mas tem 5.000 mAh. É um telefone com um power bank já. E tá saindo entre R$1.100 e R$1.250. E bem associado às câmeras, tá essa nova tendência que tá se desenhando, que é a realidade aumentada. Apple entrou nessa com o iOS 11. Você tem o Google com o Daydream. A Microsoft
tem a sua plataforma Mixed Reality. Inclusive a Samsung anunciou hoje o seu, digamos, HoloLens, né, para funcionar com essa plataforma da Microsoft. Microsoft, na verdade, ela hoje detalhou um pouco mais a sua estratégia de realidade virtual. Comprou a Outspace VR, disse que até o final do ano diversas fabricantes vão trazer os seus dispositivos de realidade mista. É onde a Microsoft tem que apostar. Já tem sim mercado corporativo, mas naquele mercado consumidor final, naquele PC, a Microsoft perdeu espaço para os smartphones. Essa batalha a Microsoft já perdeu. A Microsoft tem que virar a página. A Microsoft tentou porque tentou concentrar tudo no Windows. É meio que o que a Apple tá fazendo hoje. Tá concentrando tudo no iPhone, que é o seu carro-chefe, e tem que fazer isso mesmo. Aliás, inclusive, eu tava vendo o código-fonte que a Apple disponibilizou, né? Falei que abriu, né, o open source do kernel, e você tem uma versão para Mac compatível já com ARM. Primeira vez que a Apple faz isso. Então é só juntar as pontas, né? Que para bom entendedor, meia palavra basta. Tá testando macOS em ARM, uma hora pinta por aí. O que mais que a gente pode falar? Nessa terça-feira saiu o 11.02, corrigindo aquele problema do alto-falante. Fazia ligação, ficava com chiado. Tá corrigindo esse problema. Vamos ver se corrige o problema da bateria. Tá demorando para corrigir. Muita gente ainda reclamando, mesmo depois de 2 semanas. Agora sim pode reclamar. Agora já deveria ter reparado. Vou reforçar aqui, qualquer solução que você adote. Tira o segundo plano desse cara aqui, tira daquele outro cara aqui, porque tem que já localização. Ok, isso vai fazer a sua bateria durar mais, mas isso não resolve o problema. A sua bateria deveria, entre aspas, ter o mesmo desempenho de antes do iOS 11. O iOS 11 está devorando a bateria 2, 3 vezes mais rápido. #volta Jobs. A adoção do iOS 11 tá lenta quando você compara com o iOS 10. Ano passado estava em 48%, agora está em 38%. Eu tenho ouvido muita gente que não quer migrar, que não quer instalar. Primeiro porque muda muita coisa, né? O pessoal fala, mas mudou muita coisa. Você tem o look Apple Music espalhado por todo o sistema, central de controle doida e bateria jorrando feito água. Depois de um ano, a gente tem um adaptador Lightning com saída Lightning e fone de ouvido, ou seja, você consegue com um único adaptador, um único dongle, ouvir música e recarregar. Antes você tinha que pegar esse que transformava uma Lightning em duas e usar o adaptador que vinha na caixinha Lightning para fone de ouvido. Agora esse dispositivo tá dentro do dongle. O Apple Pay Cash para você transferir grana entre amigos lá nos Estados Unidos parece que já tá em teste interno entre os empregados. Talvez venha com o iOS 11.1, que deve chegar junto do iPhone 10. Outra coisa também, o WatchOS 4 no relógio, quando você inicia um exercício, se você ficar se exercitando mais de 20 minutos, se você estiver andando ou correndo, ele vai registrar também o volume máximo de oxigênio. Tem ali um oxímetro também, é um estudo, proporção não é exatamente preciso, mas tá ali. Tem alguns aplicativos, lembra que eu falei daquele aplicativo que mede pressão? Ele também faz o cálculo do volume de oxigênio. Obviamente, acredito que o da Apple, dentro do possível, é bem mais preciso. Agora que tá liberado o uso do NFC, a Liga de Beisebol tá pensando em usar o NFC como ingresso, só encostar o aparelho que você entra. Deve ter dado, falando de NFC, deve ter dado alguma treta com o NFC, porque o Google desabilitou o desbloqueio do Android via NFC. Fez isso meio que na moita, alguma treta deu. Antes de passar pro Google, só registrar que aquele documentário do Clive Davis já tá disponível no Apple Music. E falando de Google, a Apple tá numa parceria com o Google, a DoubleClick, para servir anúncios no News. Lembra que eu tava falando ontem de parcerias, que seria legal se a Microsoft usasse um Apple Music ou um Google Music, se aproximar das grandes? Ó, a Apple aí se aproximando. Hoje, quarta-feira, dia 4, é o evento do Google, a gente vai saber tudo aquilo que ele vai anunciar. O Google Mini já vazou no Walmart, então tá confirmado. É um sabonetinho, né? Tipo um sabonete redondo. Casa com o Echo Dot, acho que esse é o nome do modelo do Echo. E vai custar o mesmo preço. O Echo Dot tá saindo por $50, o mesmo preço do Google Home Mini. No inglês, agora no assistente, você tem voz feminina e masculina. O Pixel 2 já tá aparecendo em tudo quanto é lugar e que vem o evento. Outra coisa que fez o Google, ele tinha uma política de, jornal, você tem que dar pelo menos uma amostra grátis do seu conteúdo. Eu não posso colocar você aqui na busca, aí o cara clica no link e vai ter que pagar para ler. Tem que dar uma amostrinha grátis. Depois, o cara acessou ali 3 vezes, 5 vezes, aí você cobra. O primeiro clique,
ele tem que ser grátis. Esse era o nome da política. First Click Free. Google aboliu essa política. Boa parte dos jornais estão seguindo o caminho de assinatura, que a gente pode dizer que é como se fosse um patronato, né? É um crowdfunding. Mais uma vez, cortando o atravessador. Quem é minha audiência? É você? Então, deixa eu falar direto com você e você me remunera. De atualização, o YouTube foi atualizado. Agora você consegue compartilhar um vídeo por iMessage sem sair do YouTube. Eu, aos pouquinhos, estou me acostumando a usar o aplicativo do YouTube. Eu usava o ProTube, né? Mas foi descontinuado. Não tem jeito. Vou ter que ir pro YouTube mesmo. Tem 2x, banda hoje no 4G não é necessariamente um problema, né? Então, né? Acabou aquela molezinha de conseguir ouvir só o áudio como rolava no ProTube. O Nike Plus Run Club foi atualizado porque tá chegando agora sexta-feira a versão Nike Plus do Apple Watch Series 3. Aí tem o suporte dos dados de altitude, tem o novo Audio Guided Runs. O Dropbox também deu uma atualizada no seu logo. Tá mais hipster. Ainda é a caixinha aberta. Só ficou mais flat. Ficou mais harmônico, mais geométrico. Sem grandes surpresas, né? Sendo mais geométrico, mais harmônico. Eu gostei. Falando de Brasil. A Oi, ela, né? A Oi acabou virando uma... tá sucata hoje, né? Tá com falência, processo de recuperação. Não tá atendendo as demandas. Tanto que até março, 28 de março, se não me engano, 15 estados vão ter ligações locais e interestaduais gratuitas se feitas através do orelhão. Tem até uma pressão por parte das operadoras para que essa qualidade de serviço mínima mude um pouquinho. Porque hoje você não precisa mais de orelhão, telefonia. Passamos para internet. Será que não tá na hora de, né, reajustar? Olha, aqui vamos incentivar o uso da banda larga. Isso pode até fazer um sentido. Só tem um problema nessa história. A gente não tá falando, aqui no caso, de duas redes que estão surgindo agora. Qual que eu vou privilegiar? A gente tá falando de uma rede arcaica que tem mó tempão, que já deveria ser estável, que deveria ter padrões de qualidades ótimos. Agora que isso aqui já tá ótimo, porque a gente teve mó tempão pra fazer, vamos mover o foco pra banda larga, mas sem abandonar a telefonia. Mas, né, pra que isso? Claro, tá testando 4G com 1 gigabit de velocidade. Isso aí bate de frente com a placa de rede do seu computador. A Vivo, por sua vez, não tá pensando em ter minutos ilimitados como as outras operadoras. A Vivo é sempre mais de mão de vaca, né? Ainda sobre o Brasil, o governo oficializou as diretrizes pro Plano Nacional de Internet das Coisas. Vai ser aquilo que eu já tinha antecipado pra vocês. Foco no rural, na saúde, nas cidades e na indústria. Vai ter isso eu gostei, vai ter um selinho empreendedor IoT, empreendedor Internet das Coisas, Internet of Things. As seguradoras aqui no Brasil estão de olho na pessoa física que sofre com hackeragem. Nos Estados Unidos, esse mercado de seguro contra a hackeragem movimenta 5 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, na parte da empresa, tá girando em 5 milhões, 1000 vezes menos. Não deve ter 100 empresas fazendo esse tipo de seguro. E nos Estados Unidos, eles começaram a mirar na pessoa física e isso tá chegando aqui no Brasil. Não é pra mim, não é pra você, porque isso é um seguro caro. Por quê? Porque eles ficam monitorando a sua vida, eles ficam monitorando a sua imagem na internet. Se alguém fala alguma coisa ali, não sei o que, aí já chama os advogados. É uma solução completa, bacana que esteja acontecendo, pena que seja caro, mas é o começo, né? O preço lá em cima, depois vai caindo. O novo serviço do Kim.com tá no ar, mas é um beta fechado, vai abrir na metade do ano que vem. Tinha um mega upload, deu aquela treta FBI, aí ele fez o mega, saiu fora, agora tá com o Kim, K.im. Continua sendo um serviço de compartilhamento, só que agora a proposta é diferente. Primeiro, não tem um armazenamento propriamente tal, ele é um agregador. Você pega um arquivo, coloca no seu Dropbox e compartilha no Kim, só que você compartilha dizendo, olha, isso aqui é tal coisa e eu quero um dinheiro por esse conteúdo. Nada impede de eu pegar um filme, colocar lá e cobrar um dinheiro por ele. É quase como se fosse um torrent pago. Claro que a pessoa pode ter o conteúdo original, se tiver pirataria, o detentor do direito autoral pode exigir, me dá essa grana pra cá que esse conteúdo é meu. Mas não sei não, está com uma carinha de que não vai colar. E Paul Otellini foi CEO da Intel, longa carreira na Intel, foi CEO de 2005 a 2013. Ele que convenceu a Apple a usar a Intel, a mudar a arquitetura dos computadores. Subiu ao palco de keynote. Paul Otellini, Requiescat, empate.